Olá para você que nos assiste aqui pela TV SL, pela TV Cidade SL de São Lourenço. Muito bem-vindo ao nosso Cidade Entrevista. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Geraldo Neri, que é terapeuta, formado pelo Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica do Rio de Janeiro. Também foi missionário por 8 anos em Ribeirão Preto, São Paulo, e trabalha como coach e palestrante na área religiosa. Inicialmente, Geraldo, seja muito bem-vindo à nossa TV Cidade SL. E, inicialmente, nós gostaríamos de saber o seguinte, que você falasse um pouco como que você optou pela área de terapeuta. E o que é a terapia? É uma área médica ou é fora da área médica? Não, o terapeuta, ele trabalha com pessoas, né? Então, não tem nada a ver com a área médica. Mas é uma pessoa assim, São Lourenço, eu percebi que São Lourenço tinha muitos terapeutas, muitos mesmo, mas terapeutas holísticos, que trabalham com reiki, com esse tipo de energia daqui, energia dali e tal. Eu falei, mas eu não me encaixo nesse tipo de terapia, né? Então eu já tinha estudado sobre terapias e tal. Como eu tinha sido missionário também, lá em Ribeirão Preto, já tinha estudado, eu falei assim, quando eu chegar em São Lourenço, eu quero fazer esse trabalho. Um trabalho diferente, que tenha um diferencial na minha vida e na vida das pessoas que estão em casa, que são as pessoas mais importantes para nós. Você que está em casa. Então, eu pensei em você, em primeiro lugar. E depois eu pensei em mim. Falei assim, eu tenho que ter um diferencial, porque terapeuta cognitivo complementar. O que significa isso? Ele trabalha com a voz, ele fala com as pessoas. Sim. Então, não é terapia aquela que trabalha com plantas, ou trabalha com isso ou aquilo. O terapeuta cognitivo, ele trabalha, também não é Freud nem Jung. Eu tenho o meu tutor, que é Milton Erickson, que era ele que inventou essa terapia cognitiva, que faz parte da psicologia positiva. Então, é realmente um diferencial, porque aqui em São Lourenço, por exemplo, eu não tenho conhecimento de um outro terapeuta cognitivo complementar que faça um trabalho como o meu, com esse diferencial. Ou seja, atualmente nós temos mais terapeutas na área holística, seria isso? Isso, São Lourenço sim. Que trabalham com plantas, com ervas, tal, tudo. Quer dizer, o cognitivo, pelo que nós podemos perceber, atua mais na área da motivação, seria isso? Não. Ele trabalha com pessoas que têm pânico, fobias, traumas e problemas de trabalho, problema no casamento, problema de patrão com empregado, empregado com patrão. E eu estou sempre ali para intermediar. Entendeu? E aí não entra remédio, porque eu não sou médico, não entra a área de psicologia, bem dizer, porque eu também não sou um psicólogo. Divã, né? A pessoa não fica deitada no divã. Mas embora eu tenha um divã lá, claro. E sabendo, né, que a depressão, por exemplo, que é a doença do século. Então, com essa doença se alarmando tanto, eu pensei assim, por que não colocar as duas coisas? Se eu fui missionário por 8 anos, se eu trabalhei e dei palestras no Brasil inteiro, e por que não, como um profissional da saúde, não aliar as duas coisas? A psicologia, a terapia e a parte religiosa. Entendeu? Mas eu coloco assim, eu não carrego bandeiras de eu sou dessa ou da outra religião. Eu sou um terapeuta cristão. Sim. Então lá no meu consultório vai pastor, vai padre, vai espírita. Eu quero que o ser humano seja um ser humano melhor no dia de amanhã. Sem distinção sem distinção. De classe social, doutrina e tal, né? Sim, porque hoje em dia você só vê falar gente com depressão, com pânico, ansiedade, com bipolaridade, e é medo daqui, é medo dali. Eu falei assim, não, eu preciso fazer esse diferencial. Agora, Geraldo, eu vi aqui que você você se formou pelo Instituto lá no Rio de Janeiro, hipnose. Você trabalha com hipnose também? Trabalho. E existe
não diria talvez um preconceito, mas existe talvez um medo na sociedade. Né? Quando Existe, se fala em hipnose, existe. todo mundo... "Oh", eu acho que a pessoa fica naquela de... Você está na mão do profissional, ele não é? Ele pode Verdade. fazer o que quiser. Mas você sabe por que as pessoas têm medo da palavra? É a palavra hipnose que amedronta o povo. Porque o que é hipnose? Nada mais é do que um relaxamento. Sim. Então, se eu for te dar um exemplo, por exemplo, a hora que eu cheguei aqui no estúdio, eu fui hipnotizado. Porque é algo novo para mim, é algo diferente, eu não estou acostumado. Então, aí vem você com seu jeitinho de falar, vem o Joyce com o jeito de falar, e outra pessoa vem... Então, eu dei uma relaxada. Quer dizer, eu cheguei aqui com o coração palpitando. Não estou acostumado com esse ambiente. Mas, como eu fui relaxando, eu posso dizer que aconteceu uma hipnose aqui dentro. E Sim. isso tem, na área política, eles estão hipnotizando diariamente. A televisão está hipnotizando você que está em casa. Sim. Diariamente. Sofre aqueles bombardeios Sim. de vários Para tipos você de... ter uma noção, antigamente, por exemplo, a Globo tinha horário para tudo. Hoje em dia ela não tem. Ela joga o programa e fala assim, olha, se você quiser assistir o programa do Jô hoje, vai ser 1h da manhã. Para a pessoa não sair de casa, eu vou numa festa, eu vou num jantar, para depois... eu já sei que 1h da manhã começa o programa do Jô. Agora não, ela joga, vai ser depois do Jornal da Globo. Então eu não sei se o Jornal da Globo é às 9, ou às 10, ou às 11, ou à meia-noite. Sim, sim. Entendeu? Então Isso a pessoa tática. chega lá em casa, lá no meu consultório, com problema, e às vezes ela está achando que ela não tem mais jeito, não tem mais condições de continuar vivendo. Ela chega, eu faço um relaxamento nela, aí ela fala assim para mim, às vezes é uma pessoa, como eu já fiz, né, no psicólogo, aí ele falou para mim assim, você está me devendo, hein? Você prometeu uma hipnose, hein? Mal sabia ele que eu tinha acabado de fazer uma hipnose com ele. E ele nem sentiu. Ele nem sentiu. Como para mim não tem problema também, eu falei para ele assim, é verdade, dei uma risadinha amarela para ele e falei assim, é verdade, né? Da próxima a gente faz. Agora, talvez esse receio, digamos assim, esse medo da hipnose não seja originário ou advenha de alguns programas de auditório que também levam aqueles profissionais e faz a pessoa comer cebola achando que está comendo um doce maravilhoso. Quer dizer, a coisa não fica meio banalizada, não seria mais por aí? Fica, é por isso que eu estou aqui. Para desmistificar isso que a sociedade colocou na cabeça do Sim. povo, né? De que a hipnose a que a gente fala é aquela hipnose de palco. E não é. Porque, por exemplo, a pessoa chega lá com uma depressão, eu pego o controle, porque ela está descontrolada, Sim. né? Então eu pego o controle e começo a trabalhar na mente dela, para ela voltar a ter o comando da mente dela, para ter o controle. Uhum. Ela vai ter o controle na mão. Ser o senhor Agora, de si mesmo. eu faço diferente, eu faço hipnose e regressão. Que não é regressão de vidas, é regressão de idade. Aí é isso que eu te falei, para você que eu alio as duas coisas. Por isso o meu diferencial de um terapeuta cristão. Sim. Entendeu? Porque eu primeiro, numa anamnese, que é aquela conversa antes com o paciente, eu vou descobrir dele ali o que causou aquela depressão, aquele pânico, aquela fobia. E aí, no divã, é que eu vou fazer um relaxamento com a pessoa e vou trabalhar com a parte espiritual também. Porque eu penso da seguinte maneira. O Brasil, o mundo, está tão banalizado que a gente está acostumado a falar assim, Pai Nosso que estás no céu. É muito bonito falar. Pai Nosso, chamar Deus de Pai Nosso. Mas quando é o irmão que está precisando, quando eu tenho que demonstrar amor pela pessoa, eu esqueço que eu chamei Deus de Pai, eu quero chamar Ele de meu. Então, esse meu trabalho, ele não tem religião. Felizmente, ele não tem religião, sabe? Ele não traz bandeira de nada, porque eu quero que o ser humano seja curado. Embora a medicina fale que a depressão não tem cura.
A bipolaridade não tem cura. E as pessoas hoje em dia, elas não sabem que essas doenças, elas são monotonicamente os mesmos sintomas para todas as doenças. Certo. Entendeu? Então a pessoa fala assim, a pessoa acostumou a acordar de mau humor e falar assim, hoje eu estou bipolar. Sim. Aí ela vai lá no terapeuta, ela descobre que ela estava apenas descontrolada. Sim. Entendeu? Ela não estava... eu falei assim, mas quem te diagnosticou como bipolar? Ninguém, fui eu, lendo na internet, olhando, vendo vídeos na internet. É aquilo, né? Porque isso, de uma certa forma, se popularizou demais, né? Ah, isso. Em alguns programas tal, que você vê, alguns especialistas, isso é bipolaridade, isso é ansiedade, Sim, isso é sim. depressão. E muitas vezes não, né? Pode Muitas ser uma vezes noite é uma- mal dormida, Isso. algum problema no relacionamento lá de família, alguma preocupação, né? Então, Sim, algum problema no casamento, a pessoa começa a amanhecer todos os dias alegre e vai dormir triste. Aí ela própria já fala assim, eu sou bipolar. Porque é uma palavrinha até bonitinha, né? virou popular, né? Virou popular. Bipolar, sou bipolar. Hoje tô rindo, amanhã tô chorando. Agora, além dessas, digamos, doenças ou patologias que você citou, aonde mais que a terapia pode auxiliar? Ou em quais patologias ou em quais doenças a terapia pode auxiliar? Sim. Uhum, entendi. Ela trabalha também com pessoas com câncer. Problemas de pessoas, por exemplo, ela está fazendo quimioterapia. E a autoestima dela está super baixa. Aí ela vai lá, eu começo a trabalhar, porque o Milton Erickson, ele trabalhava só com esse cognitivo. A minha voz é que vai ajudar a mente da pessoa a entender. Sim. Isso aqui pode ser passageiro, Sim. sabe? E nada mais gratificante para mim ver um assunto desse. E se não achar estranho, eu gostaria de colocar a Casa Família, porque... Que é o nosso próximo assunto? Sim, é o próximo assunto, fiquei ligado, né? Porque eu atendi uma pessoa e a pessoa chegou lá em casa, no meu consultório, que é na minha casa, por isso que eu falo que é na minha casa, ela chegou toda de terno e gravatas. Aí ela perguntou assim, Geraldo, eu posso tirar minhas máscaras? Eu falei, sim, tá aqui para tirar máscaras. Porque quando a pessoa entrou no meu consultório, eu falo assim, se prepara. Porque aqui é onde se fala, se pensa alto, onde você vai pensar sem medo e as pessoas não deixa mesmo acontecer isso. O cognitivo é isso, eu vou te convencendo na palavra. Aí só completando, esse senhor, ele tirou a roupa, ele falou assim, Geraldo, eu vou tirar minha máscara, mas eu preciso tirar essa roupa. E ele tirou a roupa, tinha uma roupa de mendigo, por baixo da roupa de terno, que ele era advogado. Então, dentro dele, ele trazia a imagem de um mendigo. Ele falava assim, lá na sociedade, eu tenho que demonstrar esse homem forte, esse homem poderoso, esse homem que tem tudo nas mãos, mas quando eu entro para dentro de mim mesmo, dentro do meu ser, eu sou esse mendigo aqui. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de máscaras, que hoje na sociedade, até pela própria pressão social, muitos de nós somos obrigados a adotar uma máscara. Mas daqui a pouquinho nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, já já. Cidade Entrevista. De volta no nosso Cidade Entrevista e hoje recebendo o terapeuta Geraldo Neri, que está falando para nós aqui um pouco sobre o seu trabalho desenvolvido aqui em São Lourenço e em várias áreas também da sociedade. Só para recordar, Geraldo, no bloco anterior, você havia mencionado a questão de um advogado, né, que foi fazer a terapia e precisava sentir a necessidade de se despir das suas máscaras, né? Uhum. E a questão é o seguinte, que hoje parece que por algum motivo da própria pressão do cotidiano,
nós vivemos com máscaras. Quer dizer, as pessoas cada vez mais tendem a ser o que não são. Seria sim, isso? Sim. Principalmente, eu tenho estudado muito sobre aquele livro, Mentes Perigosas. Sim. O psicopata mora ao lado. A gente nunca sabe que as pessoas por que elas estão se aproximando da gente. Uhum. Só que isso eu acho que é conversa de gente do mundo. Eu, como terapeuta cristão, eu falo para você diferente. Deus aproxima pessoas certas, na hora certa, no local certo, tudo certo. Com certeza. O mundo já diria assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? O mundo diz isso. Mas nós que somos cristãos, a gente não pode dizer dessa maneira. Porque, assim como aconteceu com esse advogado, que depois disso ele voltou lá e falou assim, Geraldo, tá aqui a minha roupa de mendigo, eu abandono a roupa de mendigo porque aquele dia eu quis matar você. Porque foi uma máscara que foi descoberta e, quer dizer, jamais. Foi descoberto e ele teve que retirá-la. Sim, porque eles, quando eu comecei com esse trabalho, eu falei assim, a primeira coisa que eu falei com Deus foi o seguinte, nunca deixe uma pessoa sentar no meu divã se ela não estiver no limite. Aí, então, quando a pessoa marca comigo, ela pode, até o último momento, desmarcar. Eu falo assim, não era vontade de Deus. Sim. Aí, quando ela senta lá dentro, eu falo assim, realmente, você está no limite. Aí, quando ela chega lá no limite, não é o Geraldo que vai entrar. Porque o Geraldo tem poder, porque o Geraldo faz hipnose, o Geraldo faz regressão, ele trabalha com PNL. Não. Ali eu percebo a mão de Deus para transformar aquela vida que tanto vinha sofrendo. Sim. E aí eu falo assim, Deus, agora o Senhor usa desse canal enferrujado aqui para a graça do Senhor chegar até essa pessoa. E aí eu tenho absoluta certeza, falo assim, daqui para frente está na mão de Deus, Ele resolve. Daí então nós deduziríamos que a maioria dos problemas, das questões hoje que tanto afligem a humanidade, emocionais, seja ela uma depressão, seja ela uma ansiedade, a maioria teria um fundamento ou teria um fundo espiritual? Será que a nossa sociedade hoje se encontra mais distante de uma divindade ou busca por outros caminhos essa divindade mais complexos e de repente essas patologias, de repente até um próprio câncer, ele seria provocado por questões também espirituais? Sim, sim. Porque primeiro acontece a doença na mente. Aí depois a pessoa, ela somatiza aquele problema. Entendeu? Então, muitos cânceres por aí afora começou numa raiva. Porque uma raiva, por exemplo, 1 hora que eu senti raiva durante o dia, eu levo 6 horas para produzir hormônios, seja no hipotálamo, seja na hipófise, seja em qualquer outra área, outra janela da mente, que começou a causar. A raiva veio vindo até que chegou num câncer. Então, assim como o câncer, deve ter muitas outras doenças que no momento eu não me lembro, mas deve ter muitas outras, né? Porque a pessoa com depressão, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou um terapeuta hoje porque eu passei por uma depressão por 6 meses. Então, ela pode não ter cura, sabe? Ela não tem cura. Para o mundo, ela não tem cura. Mas eu estou no controle. Então, eu sou um terapeuta que tem uma raiz que tem depressão, mas eu estou no controle, porque eu sei que tem controle. Sim. Então, isso que eu gosto de ensinar para o pessoal, que vai lá, que procura a minha terapia. E aí a pessoa chega depois, ela fala para mim assim, Geraldo, faz 6 meses que eu não sou bipolar, 6 meses ou 3 meses que eu não tenho crise de pânico, 2 meses que eu não estou mais com crise de depressão.
Porque falo ela assim, aprendeu assim. Ela fala assim, muito obrigado, Geraldo. Eu falo, muito obrigado, Geraldo, nada. É você que está com o controle. Ela ativou dentro da mente dela aquele controle mental. Sim. Porque eu me lembro perfeitamente que o meu vizinho, que é médico, ele falou assim, Geraldo, eu estou te ajudando nessa sua depressão aí, mas vai chegar um momento que eu não quero mais ajudar você. Porque você tem capacidade para sair dessa. Aí naquele momento eu peguei o papel e rasguei na frente dele a receita e falei, a minha depressão acaba aqui, doutor. Determinou? Determinei naquele momento. E assim eu preciso determinar coisas na minha vida. Porque se eu determinar, eu vou alcançar o objetivo. E Sim. complementando esse assunto, que está muito bom, né? Porque o assunto, eu gosto demais desses assuntos. Eu rodei o Brasil inteiro, quando eu fui missionário, falando sobre Jesus, sobre Deus, pregando e tal. E eu ia muito em presídios. Sim. Eu evangelizava muitos presídios. E aí eu comecei a escrever um livro. Aí o meu professor, né, lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, Geraldo, que assunto que é seu livro? Eu falei assim, Fui Prisioneiro de Mim. Esse era o título do meu livro, que eu escrevi anos a fio. Que eu entrevistava o pessoal na cadeia, nos presídios do Brasil inteiro. Então eu tinha coisas engavetadas, muito interessante, muito importante, porque eu dividia comida com os presos ali, e eu fui vendo que tinha uma bagagem muito grande. Só que aquele assunto, fui prisioneiro de mim, estava fazendo mal para mim. Até que eu fui num terapeuta, e o terapeuta pôs isso na minha cabeça. Ele falou assim, Geraldo, vamos rasgar esse seu livro aí? Ele está fazendo mal para você. Está sendo uma inversão. Sim. Então, olha para você ver, assim como eu fui ensinado por um terapeuta, eu me tornei terapeuta para ensinar outras pessoas. Interessante. Muito interessante. Então, quer dizer, de certa forma, então, o trabalho missionário que você realizou é que te levou à terapia. Sim, sim. Mas o missionário que você diz aqui, no caso, você era um sacerdote? Pertenceu a alguma cheguei ordem? a ser. Eu estudei por 8 anos. Em seminário? Em seminário. E não me tornei padre, mas eu estudei lá por 8 anos e trouxe uma bagagem muito grande, porque a gente fazia muito programa de rádio e evangelizava nas ruas, nas escolas, nas faculdades. E então eu sempre gostei de estar no meio do povo para servir o povo. Uhum. Eu acredito que esse Deus que eu falo tanto, esse Deus resgata. E ele não te chama para um trabalho porque você é capacitado para aquele trabalho. Ele te capacita, ele vai te capacitando. E assim como ele me capacitou um dia, eu quero ajudar outras pessoas a estar capacitadas. Porque às vezes eu passo a técnica para o marido fazer com a esposa. Eu perdi a esposa como paciente. Sim. Entendeu? O papel do cristão aí, eu não estou pensando no dinheiro, mas eu estou pensando no bem-estar do meu irmão, do próximo. Isso é o amor bíblico, né? Sim. Às vezes eles me ligam e falam assim, Geraldo, mas e a consulta da minha esposa amanhã? Agora ela já está bem. Falei, graças a Deus, perdi uma paciente, mas é para isso aí que eu estou aqui. Sim, com certeza. Então, porque o mundo, o Brasil, sei lá, fala, tudo envolve dinheiro, né? Aquilo que eu falei, nós estamos numa época, num tempo em que parece que tudo é o ter, né? Sim. É o quanto de dinheiro tem, a aparência e tal. E começou talvez com aquela propaganda, né? O mundo trata bem quem se veste bem. Não tinha uma propaganda de uma marca de camisa que falava isso. E de uns tempos, de uma época, não digo daquela época, mas de uns tempos para cá, parece que as coisas foram ficando muito materialismo, muito consumismo. Então o ser humano parece que precisa resgatar isso, né? Precisa. E é por isso que eu me coloco à disposição do povo de São Lourenço, da região, quiçá do Brasil, né? Porque eu atendo também pelo Skype, pelo e-mail, pelo Facebook. Eu não perco tempo, eu não perco um minuto de tempo se a pessoa me liga e fala assim, Geraldo, eu estou no metrô passando mal com pânico, você pode me ajudar? Posso.
E ali eu faço a pessoa, uma hipnose eu faço nesse momento. Uhum. Entendeu? Eu faço assim, respira comigo, vamos lá. 1, 2, 3, respira, vamos. E a pessoa, ela desce do metrô, ela fala assim, Geraldo, meu pânico passou. É gratificante tudo isso. Com certeza. Inclusive nós vamos disponibilizar, né, aí depois vai aparecer no rodapé, os contatos do Geraldo, né? O telefone, a questão se você tem site, né? Vai estar tudo disponibilizado. E nós, infelizmente, o nosso tempo está estourando, Passa muito rápido. passa muito rápido. Nós queremos agradecer demais você. É joia. E todas as pessoas estão aí convidadas a fazer uma terapia, né? Superar esse tabu que existe com relação à hipnose, para ter garantida a sua própria melhoria de qualidade de vida. Né? Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais o bem-estar nosso interior, porque aí você estando bem interiormente, tudo mais por fora flui de forma melhor. Não é? E lembrando, né, que lá no meu consultório ninguém come cebola pensando que está comendo a maçã, né? Vamos desmistificar isso aí, né? Tem que desmistificar isso daí, porque isso é coisa de televisão. É para fazer palco, show. Espetáculo. Lógico. Então... Particularmente eu não concordo, eu acho um absurdo, porque acaba prejudicando, né, o próprio profissional em si, né? E acaba afastando as pessoas. Sim. Né? Mais uma vez, Geraldo, muito obrigado. Sucesso obrigado a aí. você.